Olá, tudo bem? Dou as boas-vindas mais uma vez para você aqui no nosso curso, né? SQL Server N1. E na aula de hoje eu trouxe o assunto e os laboratórios para nós manipularmos dados, informações de fontes externas e também fazer a saída para fontes externas. E antes da gente começar, vamos dar uma olhada aqui nos arquivos que nós vamos importar para o nosso banco de dados. Vamos pegar o arquivo CSV. Vamos importar dados de arquivo CSV. O arquivo CSV ele é tipo um arquivo de texto meio que mascarado, né? O importante que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, aqui no CSV, vou clicar aqui, mas nós vemos aqui em cima. Ele está usando delimitador vírgula e quando chega no valor, o separador é um ponto. Se o separador é um ponto, o formato dele é inglês Estados Unidos, não é português Brasil, tá? Vamos ver mais um arquivo. Funcionários JSON. Arquivo JSON também super simples, né? Um colchete abre e fecha o arquivo. Cada chave é uma tag dividida por uma vírgula. Ele tem o label, entre aspas dupla, né? O seu valor separado por vírgula. É um arquivo muito fácil de manipular também e de criar, certo? TXT. Já o TXT ele vai ter uma particularidade aqui. Estou usando como o separador ponto e vírgula. E ele também está no padrão inglês Estados Unidos, usando ponto. Isso aqui é proposital, tá? XLS. XLS já é mais padrão, não tem muito o que falar dele, né? Ele está usando vírgula, então ele é português Brasil, tranquilo também. XML. XML é um arquivo assim que é muito difundido, muito usado, né? Ele abre a sua tag e fecha e depois ele tem as suas tags de cada coluna, tá? Tabela, nome, departamento, salário, ok? Muda o formato, mas quando você começa a trabalhar com esses arquivos, fica uma coisa muito fácil. Esse importar pdf.py aqui é um arquivo do Python. VS Code usando Python. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma possibilidade, mas está fora do curso explicações sobre isso, ok? Vamos começar? Vamos. Eu vou abrir o nosso arquivo script 49. E de cara ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma base de dados e uma tabela para a gente manipular esses dados. Já existe. Vou abrir uma outra query aqui, vamos dar um select nessa tabela. Ela tem dados, tá vendo? Hoje eu vou passar para você um comando aqui para limpar essa tabela, tá? Ó. Truncate table funcionários. O que acontece quando dou um truncate nele? Não é um delete, é uma limpeza mesmo. Eu estou truncando ela, estou eliminando todo o conteúdo dela. Agora funcionários não tem nada, tá certo? Esse comandinho está fora do manual, está fora lá das explicações da apostila, é só para quem assiste a aula, tá? Bom, vamos começar então. Vamos importar o arquivo txt via Windows. Isso aqui está tudo explicado, tem os prints tal lá no manual, tá bom? Eu vou fazer aqui para você acompanhar, você ver, mas lá no manual está tudo explicado. Então vamos lá. Vai ser na base importação. Botão direito, Task, Import Data. O arquivo
TXT e o arquivo CSV, eles vão aparecer aqui como flat file, tá? Quando ele fala source, é a origem aonde os dados existem. Onde os dados existem nesse momento? No arquivo TXT. Então eu vou clicar aqui e vou escolher Flat File Source. Tá? Agora, aonde que está esse arquivo? Vou buscar esse arquivo. Na pastinha Importação, Funcionários TXT. Lembra que ele está num formato diferente? Vou ter que mudar aqui para inglês Estados Unidos, né? English United States. Mudei. E aqui na guia avançado, no campo salário, ele está string. Eu vou ter que mudar ele para um decimal com duas casas depois da vírgula. Ok? Se você não fizer isso aqui, ele vai importar. Mas o campo salário vai ficar mudo. Próximo. Agora, ó, destino. Destino é SQL Server. Eu vou pegar a última opção aqui, ó. SQL Server Native Client 11. Ele já achou o servidor. Eu poderia fazer com o usuário Windows, mas no seu dia a dia vai ser um usuário específico para fazer isso, tá? Usuário e senha e a base onde ele vai importar. Base de importação, tá certo? Próximo. Aqui ele vai levar para a tabela funcionários. Porque lá só existe a tabela funcionários. Se existir outra, apareceria aqui, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui em um detalhe, nesse Edit Mappings. Por que eu estou olhando? Porque há casos que você vai vir aqui e o tipo de dado ele vai estar diferente. Outro, ele vai estar marcado aqui onde está desabilitado, ó, Create Destination Table. Ele vai querer criar a tabela, mas a tabela já existe, vai dar erro. Geralmente, quando ele está marcado aqui, ele não tem outra opção para você desmarcar. O que você tem que fazer? Clicar nesse botão aqui, Edit SQL, vai abrir uma caixa, você seleciona tudo, deleta e dá OK. Então você mata a possibilidade dele querer criar a tabela que já existe, ok? Aqui está tudo certo, ok? Próximo. Isso aqui é um alerta, tá? Não é erro. O que eu vou fazer aqui, ó? No Global e no Truncation? Eu vou ignorar. Tá? O tipo de dado está certo. Próximo, próximo, fim. O importante é que aqui dê tudo ok. Tudo ok, vamos fazer o select agora. Os dados do arquivo TXT vieram para o SQL Server. Ok? Vamos truncar a tabela. Não tem mais nada na funcionário. Qual que é o próximo? Agora nós vamos fazer essa importação via Transaction SQL. Vamos lá para o nosso script agora. Como que eu vou importar isso? O Book Insert. Aqui, se você trabalhar com importação de dados, você vai ver esse book na sua frente direto. Tá? É uma função para nós fazermos o insert lá na funcionários. Então, book insert funcionários from. O from está o caminho completo do arquivo, o nome do arquivo e sua extensão. With, com. Vamos lá. First how. 2, porque ele vai começar a contar que os dados estão a partir da segunda linha. Então ele pula o cabeçalho. File terminator. Cada coluna termina com o que no nosso TXT? Com ponto e vírgula, o delimitador. File terminator, como que termina cada linha? Antes a gente usava esse barra N. Agora é o 0x0a. Tá? Code Page 65001, o famoso TF8, evitar problemas de acentuação. Data File Type char. Eu vou fazer esse cara vir tudo como texto. Tab Lock.
ele vai bloquear a tabela enquanto eu faço essa inserção. Eu quero velocidade. Tá? Então, lá na nossa tabela não tem nada, nós vamos executar o nosso bloco. Muito mais rápido, né? Sinceramente, gente, DBA trabalha com Transaction SQL, tá? Estão lá os dados novamente. Ok? Truncamos. Não tem nada. O que vem na nossa sequência agora? Nós vamos importar um CSV via Windows. O que acontece aqui, gente? Eu falei que o CSV é um tipo de um TXT, né? Não muda nada, só vai mudar o nome do arquivo, se for diferente, e sua extensão. Tá? Então aqui não tem nada. Me acompanha aqui, ó. Botão direito, Task, Import Data. Qual que é o source? Flat File. Vamos buscar o arquivo. Tá vendo que aqui ele só está mostrando arquivo TXT aqui embaixo? Clica e marca CSV. Vai aparecer o CSV que vai importar. Abriu. Aqui é a mesma coisa. Lembra que ele está com ponto e vírgula? É inglês Estados Unidos. É a mesma coisa. Avançado para a coluna salário. Troca para decimal com duas casas. Para frente. Agora é o destino. SQL Server, cliente nativo 11, achou o servidor, quero o usuário do SQL. Faz a importação, próximo. Funcionário, deixa eu ver o mapping de novo. Está igualzinho o TXT, não vou mudar nada. Próximo, aqui é a mesma coisa. Vou ignorar esses alertas, porque eu estou vendo que está certo. Próximo, fim. Importou direitinho. Vamos ver a tabela. Estão lá novamente os dados. Vamos truncar de novo. Está vazio. Quem que é o próximo da lista agora? É o CSV via Transaction SQL. Gente, só vai mudar aqui agora a extensão do arquivo, .csv, porque o resto é tudo igual. Isso aqui eu deixei aqui só para mostrar para você que antigamente, muito antigamente, nós éramos obrigados a usar assim, format CSV. Se eu deixar, ele importa. Se eu tirar, ele importa do mesmo jeito. Tá? Aí nós já falamos para pular o cabeçalho e pegar da segunda. O delimitador dele é uma vírgula, não é ponto e vírgula. Ao terminator, que é o fim da linha, code page para ele vir no modo TF8, data file type share para vir todo o texto, tablock para bloquear a tabela e ser mais rápido na importação. Vamos importar, já importou. Olha lá os dados outra vez. Estão vendo que a coisa não é complicada, né? É só organizar. Agora ele vai fazer o quê? Ó? Importar um XLSX via Windows, via janela. Vamos apagar a tabela. Vai começar igual. Botão direito, Task, Import Data. Agora eu quero importar aqui um XLSX, arquivo do Excel. Então, o source dele tem que ser arquivo do Excel. Tá? Onde que está esse arquivo? Vamos lá. Está aqui, ó, funcionário XLSX. Ok? Excel 2016, próximo. Destino. SQL Server, cliente 11, servidor, usuário do SQL. Próximo. Aqui, ó, tá vendo? Planilha 1. Ele está pegando o nome da planilha do Excel. Para onde que a gente quer que vai? Funcionário. Vamos ver esse edit mapping. O que ele tem?
O tipo de dado está certo, não vai querer criar tabela. Ok. Próximo. Mesma coisa. Vamos ignorar. São só avisos. Próximo, próximo, fim. Deu tudo certo. Vamos ver se os dados estão lá. Importou. Tá? Qual que é o próximo da lista aqui? Importar o XLS via Transaction SQL. Vamos truncar a tabela, pagando tudo. Tá? Aqui agora o que acontece? Lá no manual você vai encontrar e lá tem um programinha que você tem que instalar aí na sua máquina, depois que você já tem o SQL Server instalado direitinho, para poder você usar isso aqui. OLEDB12 ou OLEDB16. E lá tem uma particularidade, tá? Você tem que vir aqui no Server Objects, Linked Server, Providers. Você vai encontrar o 12 e o 16. Botão direito, Propriedades. Você vai marcar duas opções dele, tal. Dynamic Parameter, Halo in Process. Nos dois. No 12 e no 16. Tá? Você tem que instalar lá o programinha, tá lá no manual. Tá? E depois aqui você vem e marca essas duas opções. O que ele vai fazer? Open House Set. Outra função. Para eu poder abrir o arquivo. Vou usar o OLEDB12, Excel 12. Onde que está essa base de dados? Caminho completo, nome do arquivo e extensão. Dentro desse XLS, ele tem a planilha 1 cifrão. É o que eu estou selecionando lá. Insertindo funcionários e fazendo o select lá no nosso XLS. Nossa tabela está vazia? Tá. Vamos importar. Já importou. Estão aí os dados. Tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Agora nós vamos importar o XML. Vamos limpar a tabela. Importação do XML. Eu vou declarar uma variável na memória, tá? Aqui eu declare. Nessa variável eu vou dar um book column from open house set. Book. Aí eu vou pegar o caminho inteiro. Nome do arquivo single blob. Tá? Então eu já tenho isso para variável. E aí nós vamos fazer um insert. Normalmente, ok? O loads, o que é o loads? É uma função que ele vai quebrar aquelas tags do XML para a gente poder fazer o nosso insert. O from, vocês estão vendo que ele está em cima de quem? A variável. A variável é quem? Incompleto, arquivo, single blob. Tem alguma coisa na tabela? Não tem. Vamos importar. Opa, faltou alguma coisa aqui, eu declaro. Importou. Dados estão na tabela. Quem é o próximo? Importar arquivo JSON. Gente, é quase igual a XML. Não tem segredo, gente. Vou fazer a mesma coisa. Ó, declarar a variável na memória. Book column from open house set. Book, caminho inteiro do arquivo, o nome do arquivo, extensão single blob. E na hora que eu faço insert, o from open.json é o cara que vai desmembrar o arquivo JSON para também poder fazer esse insert. Tem alguma coisa na tabela? Não. Então vamos importar o arquivo JSON. Já importou. Vocês estão vendo como é simples? Agora, esses arquivos, eles estão certinhos. Tá? De um modo geral, nós estamos falando em como sendo DBA. Mas se você estiver curtindo engenharia de dados, por exemplo, esses arquivos não costumam vir certo não, viu?
Você vai ter que abrir arquivo, fazer tratamento de dados. Às vezes passa alguma coisa e você importa e não está certo ainda, você vai ter que olhar de novo. Gerar seus scripts para te dar consistência, né? E é por isso que muitas empresas pedem para trabalhar com dados que você tenha um conhecimento avançado em Excel, em Python, né? E outras ferramentas também. Exatamente por causa desses arquivos. Certo? Bom, fizemos as nossas importações. O que nós vamos fazer agora? Inverso. Vamos exportar os nossos arquivos. Agora nós vamos pegar um outro diretório aqui. Aqui está na importação, exportação, não tem ninguém. Então, qual que é a primeira exportação que nós vamos fazer? Vamos exportar esse arquivo via Windows. Ok. Vou ter que deixar aqui a informação na tabela para o arquivo que vai ser exportado ter conteúdo, né? Então vamos lá. Botão direito, task. Nós estávamos fazendo a importação, agora vamos fazer o oposto. Export data. Agora é o seguinte, o source agora é quem? Aonde que os dados estão? Estão no SQL Server. Então o source é o SQL Server. Aqui inverte, né? Exportação. Vai. E o destination agora? O destination é flat file. Tá? Aonde que a gente vai salvar esse arquivo? Browser, aqui está na importação, eu quero na exportação. Funcionários. Aqui já está TXT, tá vendo? Já até viu o CSV aqui também, né? Funcionários. Open. Tá? Se você quiser mudar, colocar aí padrão inglês, Estados Unidos, tá? É com você. Eu vou deixar no português Brasil, tá? Próximo, 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 próximo. Sim. Já exportou, vamos ver lá. Funcionários TXT, arquivo exportação. Aqui o nosso arquivo. Como eu deixei português Brasil, ficou a vírgula aqui no separador do salário. O delimitador eu deixei vírgula. Ele já criou o arquivo. Tá? Qual que é o próximo? Nós vamos exportar agora esse TXT via query. Como que é isso? Estão vendo que eu estou fazendo um select aqui, ó, e ele me devolve o conteúdo. Aqui vai ter um botãozinho aqui, ó, do lado direito, Result to File, resultado para arquivo. Seleciona e quando executar ele vai perguntar onde que eu quero salvar esse arquivo. Vou executar. Agora ele perguntou. Então, vou lá para aquele diretório lá. Cursos, arquivo exportação. Eu vou colocar o nome dele de query txt. Aqui ele está querendo salvar como RPT, tá vendo? Eu vou trocar para todos os arquivos e vou ter que forçar a extensão .txt. Pronto. Ele já salvou lá. Vamos ver? Query txt. Só que aqui ele vai ter um formato diferente. Ó. Tá? Também esse arquivo a gente consegue importar ele, tá? Não tem problema. Bom, exportamos via query. Agora nós vamos exportar via BCP. O que é o BCP? BCP é o SQL Server via linhas de comando. Aonde que eu uso o SQL via BCP? Eu venho aqui, TMD, botão direito, executar como administrador. É o nosso prompt. Para eu fazer exportação, eu vou chamar o BCP com comando, então daqui mesmo ele já vai exportar. Mas no nosso curso a gente vai ter uma aula só de BCP. Tá? O BCP a gente usa muito para quê?
quando a gente tem que tratar dados em grande massa, tanto para exportar quanto para importar. Tá? É muito mais rápido, muito mais leve, judia muito menos do servidor, do hardware. A gente vai fazer tudo via BCP, tá vendo? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso script. Aqui, ó, chamada do BCP, select na tabela, query out, função de saída, aonde que esse arquivo vai ser salvo, o nome do arquivo .txt. O que é o C? O C é que eu estou mandando fazer toda a saída em formato caractere. O T, ele vai usar a vírgula como delimitador. O T maiúsculo, tá? Eu estou usando o usuário de autenticação Windows. E o S maiúsculo é o nome do servidor. No seu caso, lá na empresa, você vai ter que usar essa de baixo. Depois do menos T vai ser menos U de usuário, seu usuário, menos P a senha. Tá? Vamos pegar essa sintaxe toda, copiar ela. Vamos lá no prompt, vai ser o saída TXT, tá? Colei, enter. Já exportou. Vamos lá ver. Saída TXT. Está lá o arquivo. Tá? Ele veio com delimitador vírgula e veio com ponto. Ele veio no padrão inglês dos Estados Unidos. Quem é o próximo? É o CSV. Gente, o CSV é igualzinho a TXT, só que na hora de eu tratar o arquivo tem que usar a extensão CSV. Tá? Então vamos exportar via Windows? Vamos. Vamos pegar aqui, botão direito, Task, Export Data. Mais uma vez, aonde que os dados estão? SQL Server. Importação. E para onde que ele vai? Flat File. CSV. Browse. Aqui, eu vou trocar aqui embaixo, ó, CSV. E vou dizer que vai ser funcionários. Funcionários.csv. Vou abrir. Também vou deixar tudo no padrão português. Próximo, 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 fim. Criou. Vamos lá conferir. Funcionário CSV está aqui. Ok? Ele veio com vírgula, né, no padrão português Brasil, delimitador a vírgula também. Muito fácil, gente. Isso aqui é muito fácil de fazer. O que nós vamos fazer agora? Vamos exportar o CSV via query. É aquele mesmo processo de fazer o select com o botãozinho aqui selecionado. Ele já até está. Quando nós executarmos, ele vai dizer aonde que eu quero salvar. Vamos mudar aqui embaixo para todos os arquivos. E vamos dizer que vai ser quem? Saída CSV. .csv. Quando a gente seleciona todos os arquivos e vai salvar, é obrigatório colocar a extensão do arquivo, tá? Já foi. Vamos lá olhar. Saída csv.csv. Vamos ver o arquivo. Aquele mesmo formato do TXT. Também é importável o arquivo, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é. Fizemos mais uma exportação. E a exportação também via BCP. Quando a gente for exportar ele via BCP, é o mesmo comando do TXT, tudo igual, só muda o arquivo. Ele vai ser o saída.csv. Vamos copiar isso aqui, entrar no prompt, como administrador, colar, vamos chamando o BCP e vamos enter.
já criou saída CSV lá. Saída CSV. Aqui está o arquivo. Ele também está no padrão dos Estados Unidos. Ok? Fizemos mais um. Agora nós vamos exportar o XLSX via Windows. Gente, como é que eu vou falar? É um repeteco. Tá? Não tem segredo. Vamos lá de novo, lá na base, botão direito, Task, Export Data. Onde que os dados estão? No SQL Server. Vamos exportando. Servidor, usuário, base, próximo. E qual vai ser o destino agora? Vai ser um arquivo do Excel. Aonde vai ser? Arquivo exportação. Aqui já está o XLS, XLSX, certo? Então vamos dizer que ele vai ser o funcionários.xlsx. Ok? Vou mudar aqui para 2016, é o mais novo que eu tenho. Próximo, próximo. Vai para funcionários. Vamos editar aqui para ver. Aqui eu já vou ter um problema se eu continuar. Ele está como type, long test. E o type é quem? É varchar de 50. Aqui mesma coisa. Varchar de 50. O que ele está querendo fazer no ID? Está querendo colocar um long. Até posso deixar, porque ele vai entrar normal lá. Talvez ele vai dar um alerta só. O salário está decimal. Aqui, ó, que eu falei para vocês, tá vendo? Quando ele quer criar a tabela, isso naquele outro caso. Aí você clica aqui e limpa tudo. Mas isso é para caso de importação, tá? Ok. Próximo. Tá vendo que ele deu os alertas? Vamos ignorar. Próximo. Próximo. Sim. Vamos ver lá. Funcionário XLSX. Aqui o nosso arquivo. Criado, bonitinho, sem problema nenhum. Então você fica atento, que é lá naquela tela, lá quando está chegando no fim, triângulos amarelos são alertas. Tá? Se tiver vermelho, vai dar erro. Se tiver amarelo, você tem que dar uma olhada para evitar erro também, tá bom? Quem é o próximo agora? Nós vamos exportar via XLE, via Transaction SQL. Aqui tem uma particularidade, tá? Nativamente, o SQL Server ele não cria o arquivo XLSX, tá? Não cria. Então, o arquivo ele vai ter que existir lá. Vamos criar ele com o nome XLSX2. Vamos pegar o Excel. Vamos salvar esse arquivo lá na exportação. XLSX2. Vamos fechar. Então, lá na nossa pasta de exportação, existe o arquivo xlsx2.xlsx. Está vazio. O que vai acontecer agora? Nós vamos fazer um insert into open offset. Em quem nós vamos inserir? Lá naquele arquivo que está lá no diretório que a gente acabou de criar. Aonde que nós vamos inserir nele? Na planilha 1. Lá está padrão, nós criamos e não mexemos. E vamos inserir quem? O select da funcionários. Vamos fazer isso.
Ah, pessoal, faltou um detalhe lá muito importante, hein? Vamos fazer a correção aqui, ó. Esse arquivo tem que ter o cabeçalho. ID, nome, departamento, salário. Vamos ver se está tudo certo. ID, nome, departamento, salário. Vamos salvar. Realmente faltou essa parte. Vamos agora fazer um insert. Agora ele achou. Ele não estava achando as colunas, né? Vamos ver o arquivo. O arquivo foi populado. Certo? Olha, importação e exportação é uma coisa muito tranquila, tá, gente? Muito tranquila. Agora nós vamos exportar para PDF. O que acontece aqui? Exportar para PDF, essa é a coisa mais simples que tem. Eu vou voltar aqui para a tabela, né? Dê um select na funcionários. Aqui no cantinho, ó, clica, botão direito, imprimir. Propriedades não precisa. Ok? Você vai querer saber aonde que eu vou salvar. Lá na exportação com o nome funcionários. Ele já está entendendo que é um PDF. Está exportando, ele já exportou para lá. Vamos ver, ó, funcionários PDF. Vamos abrir no Google. Pronto, nossa tabelinha exportada está aqui. Aí o que acontece? Eu exportei para PDF, né? Eu vou limpar a tabela. Não tem mais nada. Aqui, lá no diretório lá dos seus arquivos, você vai ter esse importar pdf.py. Eu vou voltar a falar. Isso aqui é um arquivo que está no VS Code, tá? É um Python e não está na explicação do curso isso. Eu vou fazer para você ver. Se você tiver um PDF, é possível dele ser importado sim para SQL Server. Só que você tem que usar uma outra ferramenta para isso, tá? Vamos só conferir lá. Tabela está vazia. Aqui no código você vai ver que eu estou chamando funcionários PDF que nós exportamos agora. Vou fazer uma brincadeira aqui, senão ele não vai deixar eu fazer a exportação. Tá? Já está codificado, colunas, tudo direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou executar agora aqui dentro. Vamos aguardar um pouco. Deu sucesso. Criados 5 registros. Vamos ver. Pronto. De um PDF nós pusemos os dados para dentro do SQL Server. Mas vou voltar a dizer, tá? Essa ferramenta que eu usei aqui não é coisa para DBA. Isso aqui já é coisa para cientista de dados. Certo? Mas eu vou disponibilizar ela para você também. Os arquivos de importação. De exportação não, porque exportação você vai brincar aí, fazer o seu laboratório e vai criá-los. Certo? E assim a gente fecha a nossa importação e exportação de arquivos. Ok? Espero que você tenha gostado. Faça um bom proveito. Faz o seu laboratório aí. DBA Júnior, isso aí é muito importante, tá? Forte abraço e até a próxima aula, hein?